resistor? Isso, aquela cobrinha ali é o resistor, né? Ó, cuidado, cara, não é todo mundo que desenha resistor assim. Alguns livros aparece assim o resistor, ó. Eu não gosto, acho mais bonitinha a cobrinha ali. Que mais? Deixa eu ver, já que isso aqui é o resistor, o que são essas linhas retas aí? Fio condutor. É o fio condutor. Por que eu estou dizendo que é fio condutor? Porque se eu colocar um fio de nylon ali, não vai ter circuito elétrico. Se eu botar um fiozinho de alumínio, pode. Se eu botar um fiozinho de lã não é condutora, não vai adiantar. Então tem que ser um material condutor. Geralmente quando a gente pensa em fio, a gente pensa em cobre. Mas não é só fio de cobre, tá? Pode ser de alumínio, de ouro, de qualquer metal. Certo? Afinal, os metais são condutores de eletricidade, certo? Agora, olha só. Esse sujeito, alguém lembra o nome? Ótimo. Fonte de tensão. Tem algum nome resumido? DDP. Bonito. DDP, porque é uma diferença de potencial. O grandão, o pequenininho, não vai estar na tua prova mais e menos, tá? É intuitivo. Maior é positivo, menor é negativo. Pronto. Quando o pessoal começou a estudar isso, já se conhecia a estrutura do elétron? Desculpa, a estrutura do átomo como um todo? Esses estudos começaram em 1780, 1800 e pouco. Então, a ideia de átomo moderna remonta a 1900, lembra a experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr? Quando o pessoal começou a estudar isso, eles viram que usando uma bateria, que era um monte de vasos com ácidos e placas metálicas mergulhadas, bateria de antigamente é uma coisa bizarra. Bota lá no Google, foto bateria antiga. São vasos, é 2 vasos, um monte de metal mergulhado nesses vasos com líquidos especiais e um monte de fio saindo desses vasos. É horrível. Hoje a bateria, né, bonitinha, pequenininha, chamada de pilha seca hoje em dia, né? Por que hoje em dia é chamada de pilha seca? Porque antes não era seco, tinha um monte de líquido no vaso. Tudo bem pra vocês? Cara, olha só. O pessoal percebia ao montar o circuito que botando a mão aqui esquentava. Ou seja, uma parte da energia da bateria, que é a energia elétrica, estava sendo convertida em calor aqui no resistor. O nome desse efeito que transforma energia elétrica em energia térmica é efeito Joule. Eu vou encher o saco de vocês nas próximas aulas para que tu internalize pelo menos essa ideia. Sempre que eu faço um resistor ser percorrido por alguma coisa, que nós vamos ver que coisa é essa hoje, acontece um fenômeno. Ele esquenta. Se ele esquentou, é porque é energia térmica. Se tem energia, veio de algum lugar. Já que é um circuito elétrico, antes de virar energia térmica, era energia elétrica. Então, que se nome dá a esse processo de transformação de energia elétrica em energia térmica? Eu não escutei. Muito obrigado. Efeito Joule. Por isso que os aparelhos todos elétricos que nós temos, seja a bateria ou na tomada, depois de estar funcionando algum tempo, tu encosta nele, está quentinho. É ou não é? Esse fato de estar quentinho mostra que está ocorrendo o efeito Joule. Fechou. Galerinha, a galera botava a mão, sentia o calorzinho. Oh, tem alguma coisa acontecendo ali. Tem alguma coisa acontecendo ali. Ou esquentou também. Se esfrega, esquenta. Ah, deve ter alguma coisa passando por ali se esfregando. Intuitivo? Concorda comigo? A galera não sabia o que era essa coisa. Ah, deve ser umas bolinhas positivas. É umas baguinhas positivas, pode ter certeza. A galera chutou que era uma baguinha positiva. Cuidado, gente. Positivo e negativo é uma invenção humana. Não tem menos no elétron. Deus não colocou menos. No próton não tem mais. O homem criou. Minha mãe mandou mais e menos. Depois que completou os estudos, na hora que chutou mais ou menos, o mais acabou no colo do próton e o menos no colo do elétron. Se nós mudássemos o sinal, a física não ia mudar porra nenhuma. A gente só ia chamar de negativo que é positivo, de positivo que é negativo. As leis mudariam? As fórmulas mudariam? Nada. Bacana saber disso, né? A gente chama o elétron de negativo porque um dia alguém falou aquilo é negativo. Tudo bem para vocês? Então olha só. Chutaram que era positiva a balinha que anda no fio. Os opostos? Atrai. Os iguais? Então eles supunham que as partículas que percorrem o fio eram nesse sentido, do mais em direção ao menos. Porém, os estudos foram avançando, se descobriu como é que era o átomo. E como é que é o átomo? Lá no miolo, prótons e nêutrons. E gigantesco aqui em volta, a eletrosfera.
maçaricante girando em alta velocidade. O que é um fio metálico? São um monte de átomos de metal, um ao lado do outro. Concorda comigo? Que estrutura que pode ir de um átomo para o outro para transmitir a energia elétrica? Claro, esse cara está protegido pelo escudo Jedi vibrante invisível. O que é esse win? A temperatura, né? Átomo frio, átomo quente, lembra disso? Pois é, quem pode se mexer de um átomo para o outro são os elétrons. Esse perde um para esse perde um para esse, e o elétron vai ficando de átomo para átomo. Os prótons que são positivos estão se mexendo? Esta ideia está errada, então. A ideia verdadeira é que, na verdade, são partículas negativas que se mexem, e os opostos, os iguais. Isso nos mostra que a corrente elétrica verdadeira tem o sentido oposto da convencional. E eles vão te cobrar isso no vestibular. Eles vão te perguntar qual é o sentido real da corrente elétrica, ou qual é o sentido convencional. Eu, quando escutei isso, pensei, babacas. Eu pensei, convencional. Eu pensei comigo, babacas. Por que não acabaram com o sentido falso e começaram a usar a verdade? Simples de explicar. Sentido real. Tudo bem? O fodão da matéria, quem é? É o cara que começou agora ou o cara que está anos estudando? É o velhão. Sou foda. E é foda mesmo. Fez anos de estudo, deu aulas mais que o cara que acabou de entrar na brincadeira, manja mais, tem mais moral. Aí chega um cara novo. Não, tá errado. Tá errado, é pro outro lado. Fala isso pro cara que é o foda. O foda vai dizer, cala tua boca, é assim, acabou. A ciência tem disso. A ciência tem algumas coisas que são chatas às vezes. Quando um conceito está muito arraigado, é difícil tu ir lá pra galera e falar, galera, não é bem assim. Ela tem as suas dificuldades de mudança, né? A ciência tem defeitos também. E aí, galera, o que acontece? O cara que é o fodão escritor do livro, ele não vai mudar o livro dele. E como praticamente todo livro que surge, de certa forma, se baseia nos livros anteriores, hoje, em 2013... mesmo nós tendo descoberto em 1900 que a corrente elétrica era produzida por elétrons, nós colocamos a seta no sentido errado. E até na placa do teu aparelho, quebra o aparelho, está lá na placa, tem uma setinha com um I. E os elétrons estão fluindo no sentido oposto. Mas como isso não muda porcaria nenhuma no fenômeno, dane-se. Aí assim a gente tem até uma questão a mais de vestibular para trabalhar. O sentido real e o convencional. Como é que tu vai determinar? É só tu largar duas balinhas positivas no fio e lembrar que os opostos, aí para onde as balinhas foi é o sentido convencional, porque eu usei balinha positiva, que é errado. Se tu larga duas balinhas negativas no fio e lembra que os opostos, para onde as balinhas negativas forem é a corrente real. Estamos combinados? Então a partir de agora eu te dei uma ferramenta bem simples para descobrir qual é o sentido real e convencional. É largar coisinha positiva ou negativa no fio e lembrar que os opostos. Show de bola. Olha, isso aqui eu vou te falar, eles cobram do aluno, mas a que a gente usa na prática é errada. Mas como isso não vai mudar em nada? Olha, com o que eu acabei de te falar, ficou muito claro que em materiais sólidos, como um fio condutor sólido, quem é o agente que transporta a carga elétrica? Não é o elétron, que vai de um átomo para o outro? Ele é o responsável pela corrente existir. Elétron vai quicando de um átomo para o outro. Tudo bem? Mas e um líquido, cara? Quando um líquido está conduzindo eletricidade, o que será que está acontecendo dentro daquele líquido? Vocês lembram? Um líquido para ser condutor? Água pura, água puríssima, só H2O, é condutora? Não. Mas se eu boto um pouquinho de sal de cozinha, NaCl, o Na vai se dissociar do Cl, não é? O Na vai ficar mais, o Cl menos. Aí viraram íons, cátions. Quer dizer que quando eu botei uma pitadinha de sal na água, agora tem boiando na água partícula positiva e partícula negativa, ambas livres para passear. Quando eu colocar uma DDP nessa água, as positivas vão para um lado? Ah, então nos líquidos ocorre corrente elétrica nos dois sentidos. Cátions migrando para um lado, ânions migrando para o outro. Beleza? Se nos sólidos são os elétrons,
se nos líquidos são cátions e ânions? E num gás? O que está acontecendo dentro de um gás quando ele conduz corrente elétrica? Legal pensar nisso, né? Às vezes tem coisas que estão próximas da gente e não para para pensar. Um gás, geralmente, vamos imaginar que é o único tipo de gás. Está lá o átomo. O átomo está geralmente neutro. Não é isso? Mesmo número de prótons. Aí eu vou lá e boto uma DDP nessa região onde tem um monte de átomos neutros de gás. Esses átomos ficarão excitados e aí perderão o elétron. Quando esse átomo neutro perdeu um elétron, virou o quê? Cátion e elétron. Concordam comigo? E aí o elétron vai para um lado e o cátion vai para o outro. Então cuidado. Deixa eu ver se tu pegou a história toda. Em sólidos, quem são os agentes transportadores de carga? Só elétrons. Os átomos estão agarrados uns aos outros e por isso parados. Tudo bem? Quando eu faço um líquido conduzir eletricidade, é porque nesse líquido tem que ter cátions e ânions boiando. E o líquido permite movimentação, nós sabemos disso. Então quem são os agentes transportadores de carga em líquidos? Os íons, os cátions e ânions. E a corrente ocorre num sentido só? Nos dois. Nos dois. Para fechar, quem são os agentes transportadores de cargas em gases? Cátions e elétrons. Por que não formou íon, professor? Porque, poxa, se os átomos eram todos iguais, quando eles foram excitados, todos perderam um ou dois elétrons, vamos supor, um elétron e ficaram positivos. Quando esse elétron for para a direita, por exemplo, o cátion vai vir para... Tu concorda que um cátion e um elétron podem se bater de frente? Eles vão se neutralizar, mas como a voltagem ainda existe, logo eles se excitam de novo e continuam o seu caminho. Beleza? Então tu vê, isso é uma coisa que não me falaram no terceirão. O cara falou lá o que era corrente elétrica, fez os cálculos, tudo bonitinho. Depois que eu passei pelo vestibular e por sorte não me cobraram isso, é que eu fui ler, estudar sozinho, que é sozinho, que aprende de verdade, já te expliquei. Sozinho, que perigo. Então um monte de coisa no vestibular eu me dei bem, meio na sorte, porque os caras não contaram a história toda. Tá? Então a apostila, ela traz isso bonitinho depois quando tu for dar a tua revisada. Rapidamente, em sólidos. São os elétrons e mais ninguém que transmite corrente elétrica. Em líquidos, cátions e ânions, nos dois sentidos. Em gases, o cátion e o elétron que foi emitido por esse cátion. Beleza? Essa é a ideia. Mas fica tranquilo. Aqui em eletrodinâmica, por enquanto, nós vamos só brincar de sólido conduzindo corrente elétrica. Vamos imaginar como é que se mede essa corrente elétrica. O nome técnico de corrente elétrica na física é assim, ó. Intensidade de corrente elétrica. Esse é o nome completo, beleza? Quando tu conhece alguém, é possível que tu te apresente com o teu nome completo, numa situação mais formal. Concorda comigo? Pra mim ia ser meio chato. Eu sou Otávio Ribeiro de Castro Neto. Porra, pelo amor de Deus, que nome comprido, né? Só que aí na segunda vez que tu conhece a pessoa, se tu te fala de novo, olha, Otávio Ribeiro de Castro Neto, o cara vai achar, esse cara é louco. Né? Pelo amor de Deus, a pessoa fala o nome todo dela pra mim um dia. Aí eu vou encontrar ela no outro dia, ela de novo se apresenta com o nome completo, eu penso, esse cara tem parafusamentos. É horrível. Então olha só, intensidade de corrente elétrica. Se tu ficar a tua vida inteira, cadê a intensidade de corrente elétrica? Quanto é a intensidade de corrente elétrica? Quanto é que deu a tua intensidade de corrente elétrica? Aquela questão sobre intensidade de corrente elétrica deu quanto? Pô, tu enche o saco. Aí 2 dias depois nós falando, a corrente elétrica. Quanto é que deu a tua corrente elétrica? E a corrente elétrica foi quanto? E depois tu tá de saco cheio de falar, cadê a corrente? Quanto é a corrente? Concorda comigo? Quando eu falar em corrente, é a corrente que está pendurada no pescoço? Não, é a corrente elétrica, é a intensidade de corrente elétrica. Então tu vê, às vezes só de não saber o nome completo do cara, tu não consegue reconhecer. João, mas quem é o João? Certo? Ah não, é o João Asdrubal. Ah, aquele cara. Beleza, sei quem é. É a mesma coisa então, ó. Intensidade de corrente elétrica, tudo bem? O nome completo é que dá o nome da letra. I. Só que a gente vai começar a chamar de corrente. E não é C, é I. I de intensidade. Tranquilo até aqui? Eu quero medir essa intensidade. Imaginem um fio. Imaginem um fio condutor. Quem é que passeia pelo fio transmitindo a corrente elétrica? Os elétrons.
Aí no livro tá assim, ó, um monte de bolinha negativa, todo mundo passeando pro mesmo lado, organizado e feliz. Mentira. É mentira. Desde quando o elétron, que é aquele bicho lunático que fica oscilando em volta do núcleo atômico quase na velocidade da luz, desde quando esse bicho vai aceitar fazer uma fila indiana, né? E todo mundo caminhar pro mesmo lado? Isso é uma ideia estapafúrdia, idiota. Mas era só na faculdade que eu vou te contar isso, tá? Então toma cuidado. No ensino médio, o que é corrente elétrica? É movimento ordenado de elétrons nos sólidos. Ordenado. Ordenado. Se tu for olhar aquela parte de alumínio ali da janela, é condutor do alumínio, não é? E por incrível que pareça, naquela superfície de alumínio tem elétrons indo para um lado e para o outro o tempo inteiro, quicando de átomo a átomo. E é justamente esse sassaricar de elétrons na superfície metálica que deixa o metal brilhante. Esse brilho dos metais é o elétron sassaricante na superfície, aí o fóton da luz bate e é refletido com grande qualidade, e por isso o metal tem essa característica de ser brilhante. E inclusive é por esses elétrons livres sassaricantes que a corrente elétrica é transmitida com facilidade dos metais. Tudo bem? Mas por que quando eu boto a mão no alumínio eu não tomo choque? Porque olha a minha mão, os elétrons estão migrando para onde? Para os dois lados ao mesmo tempo, tá vendo? Imagina que cada ponta do dedo é um elétron. E eles não vão assim, ó. Ele vai assim, loucão, ó. Tá beleza? No metal, desligado da DDP, da fonte de tensão, tem elétrons se movimentando ou eles estão parados na realidade? O tempo inteiro. Mas qual é a corrente resultante? Zero, porque enquanto uma nuvem eletrônica vem para a esquerda, uma nuvem eletrônica vai para a direita. Tudo bem? Se anulam. Mas, se eu pego aquela barra de alumínio e boto uma bateria ou boto na tomada, eu estou estimulando os elétrons a migrarem mais para um lado. A física de ensino médio diz que eles fazem uma fila indiana e eles vão quietinho, todo mundo para o mesmo lado, que é uma babaquice. A verdade o que é? É que aquela nuvem que estava desorganizada, tá vendo? Ó, bota a voltagem, ó como é que fica. A nuvem continua migrando para tudo que é lado. Os elétrons individualmente continuam desorganizados, mas a nuvem migra para frente. Aqui no ensino médio a gente diz que isso é um movimento ordenado de elétrons. Tudo bem? É porque eu não quero que me chame de mentiroso na faculdade. Eu acho que não tem necessidade de a gente mentir aqui um pro outro. Eu quero ser honesto contigo. Beleza? Então eu estou te dizendo como é que o ensino médio cobra, fingindo que é movimento ordenado, essa é boa, de elétron, e na verdade nós sabemos que é uma nuvem maluca de elétron sassaricante que migra toda para o mesmo lado. Entrando nessa brincadeirinha de que o movimento é ordenado, aí é o seguinte, ó, a gente pode medir quanta carga elétrica atravessa uma certa linha de chegada. Tu é criativo, né? Já que os elétrons são ordenados, estão apostando corrida ali, vamos botar uma linha de chegada aí para eles. Certo? Tu concorda que se eu ficar com um cronômetro, contando quantos elétrons estão passando a cada segundo ou a cada hora, é uma boa maneira de medir a passagem da corrente elétrica? Se passa um a cada hora, a corrente elétrica é pequena. Se passa 1 milhão de elétrons a cada segundo, a corrente elétrica é maior. É ou não é? Se eu contar quantas baguinhas negativas atravessaram aquela linha em um determinado tempo, é ou não é justa uma maneira de medir a corrente elétrica? Por incrível que pareça, é. Só que é um saco. Imagina tu contar os elétrons. Eles são bilhões, né? Mas eu poderia calcular a carga total que eles atravessaram ali. Por isso que intensidade de corrente elétrica é só tu pegar a quantidade de carga e dividir pelo tempo. Só que alguém lembra como é que se calcula a quantidade de carga? A primeira fórmula do ano nessa matéria? Multiplica o número de partículas em excesso pela carga. Se for elétrons no caso, né? É o número de elétrons. Parabéns. Mas lembra que esse N era o número de partículas em excesso. O cara pode ter excesso de próton quando ele está positivo, né? Alguém lembra o valor da carga elementar? Isso! 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, da lei de Coulomb, né? Aquele cientista famoso. Se eu calculei o número de elétrons, eu sei o N, não sei? Se eu multiplico, eu acho a quantidade de carga, é o nome dela. Se eu sei a quantidade de carga e medir quanto tempo os elétrons levaram para atravessar, é só dividir que eu estou calculando a corrente elétrica. Vamos analisar a unidade. Quantidade de carga é o quê? Coulomb. Coulomb. E tempo? E a partir de hoje, já que tem um monte de cientista para puxar o saco, Coulomb por segundo nós chamaremos Ampere. Muito obrigado.
Ampere. Volts já fazia parte da tua vida, né? Eu acho que todo mundo já conhecia, já tinha escutado falar volts antes das aulas de física. A pilha tem 1,5 volts, certo? A bateria do carro, os aparelhos que tu coloca, às vezes a pilha ali está escrito quantos volts ele tem. Quando tu vai colocar um aparelho na tomada, às vezes tem uma etiqueta bem grande escrito 220 volts. A maioria de vocês já sabia que a tomada tinha 220 volts. Ampere também aparece na nossa vida. Menos, mas aparece. Lembra quando teu pai foi mexer no quadro de luz da tua casa? Criança adora botão. Então é praxe o pai mexer lá. O que é isso, pai? Para que serve? Vocês já viram a quadro de luz da casa de vocês? Quem não viu, faça isso uma vez na vida, uma na morte. Pelo menos abra a caixinha. Abra a caixinha e olhe. Tu vai ver que tem vários dispositivos pretinhos, quadradinhos, com um botãozinho no meio. E nesse botãozinho tem um número. 10, 20, 50. O que é aquele número, vocês sabem? É quantos amperes pode atravessar, quantos amperes podem atravessar o disjuntor antes de ele disjuntar o circuito. Ou seja, se tem o número 10 ali, é porque pode passar 10. Se passar 10,01, ele desarma. E aí aquele circuito fica desligado. Qual é o objetivo disso? Proteção. Esse fio que está conectado ao disjuntor, ele tem uma certa espessura. Quer dizer que pode passar uma certa quantidade de carga por ele, uma certa corrente. Se passar muita corrente por ele, ele esquenta. O famoso efeito, como ele está dentro da parede, pode causar um incêndio por dentro da parede da tua casa. Então realmente, sem o disjuntor, cara, qualquer cagadinha que rolar na tua casa na rede elétrica, vai esquentar o fio vai ficar incandescente, vai botar fogo. É certo que isso vai acontecer. Uma casa sem um sistema com disjuntores seguros, vai pegar fogo no primeiro curto-circuito, na primeira brincadeira do adolescente de colocar algo na tomada, ou de alguém mesmo tomar um choque numa tomada, ou podemos gerar incêndio. Outra coisa muito perigosa, tá desarmando. Tá ruim, pega ali e bota um maior. Se tu trocar o disjuntor sem trocar o fio, tu pode estar sobrecarregando esse fio, né? Então é uma coisa que não vale a pena ser feita se o cara não entende e não sabe calcular o que ele está fazendo. Chama um eletricista competente, gasta 50, 100 pila, troca o disjuntor e troca a fiação de maneira honesta. É muito comum o cara comprar um chuveiro mais forte agora no inverno, e aí o chuveiro está desarmando o disjuntor. E o cara acha que é tranquilão trocar o disjuntor. Em 90% dos casos pode não acontecer nada, mas em 10% pode matar a tua família. Certo? Então não façam esse tipo de coisa. É 20 o quê? Ampere. É isso. Então o ampere já de certa forma estava aí conectado a alguns momentos raros da nossa vida. Ampere mede o quê? Como é o nome técnico dessa grandeza? Ah, é verdade, intensidade de corrente elétrica. Tem que repetir, mesmo que seja para ti, internamente. Não, tá? A unidade é ampere. O que é ampere? É coulomb por segundo. Então se eu digo que tem 10 amperes atravessando o fio, é que tem 10 coulombs atravessando o fio a cada 1 segundo. Nada demais. Essa fórmula ela vai ser muito usada, mas não é a importante de hoje. Não é o filé. Se eu quero calcular o quê? Como é que eu procedo? Pega a intensidade de corrente elétrica, multiplica pelo fácil. Se eu quiser calcular o I é só dividir, e se eu quiser calcular o tempo? Está dividindo, passa multiplicando, multiplicando, passa dividindo. É o pior que poderia aparecer com a fórmula. Concordo comigo? Matematicamente essa fórmula oferece resistência? Matematicamente tem algum problema ali? Pelo amor de Deus, hoje mesmo revisamos uma bem pior. 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Tem que tirar o MMC, divide, multiplica. Essa dava um pouco mais de trabalho, essa aí não, né? Se na tua idade tu não conseguir isolar uma letra dessa, pede ajuda, pede socorro e que Deus te proteja, porque é coisa feia. Certo? Concorda comigo? Se o cara não conseguir isolar uma letrinha dessa, porque assim, ó, às vezes o cara vai isolar o tempo e ele faz uma maracutaia maluca aqui. Tem muito aluno aí que está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, se perde nesse meio tempo. Se é a tua situação, dá tempo de se curar ainda, resolver essa encrenca. Mas aquilo ali é bobagem. Vamos usar o filé. Galera, quando o pessoal começou a estudar circuito elétrico, como eu te disse, a galera não tinha nem ideia do átomo. A galera estava dando um tiro no escuro. Quando o Thomas Edison estava inventando a lâmpada para iluminar Nova York, né? Pela primeira vez na história, a primeira cidade com rede elétrica do mundo. Era uma rede elétrica a bateria.
certo? Isso lá no quase 1900. Então já tinha uma região abastecida com rede elétrica por baterias, corrente contínua. Sabe como é que foi a sacada dele? Ele percebia a coisa esquentando, o filamento ali, o resistor, é o famoso efeito Joule. Aí ele percebeu, pô, botar uma bateria mais poderosa vai esquentar mais. E aí chegou uma hora que estava tão quente que começou a ficar brilhante, só que queimava. Ele botava a bateria para funcionar em cima do resistor, ele esquentava, brilhava e queimava. Brilhava e queimava. Ele tentou mais de 1000 tipos de materiais. Ele estava quase jogando a toalha, essa merda, pegando fogo toda hora. E aí uma hora ele estava tão puto da cara que ele pensou, já que o filamento está queimando, vou botar um filamento queimado. Quero ver queimar. Está queimado, quero ver queimar. Botou um pedaço de carvão, fininho, já previamente carbonizado. E aí o filamento brilhou e continuou brilhando por horas e mais horas sem queimar. Então foi assim que Thomas Edison inventou a primeira lâmpada, um filamento de carvão fininho já queimado, para que ele não queimasse, já que estava queimando o tempo todo. Que loucura, né? E ele estava quase largando de mão e teve essa ideia revolucionária. Antes, as pessoas tinham que fazer fogo para poder iluminar. Agora era só ligar 2 fiozinhos ou desligar. Liga, desliga, liga, desliga. Imagina tu controlar a luz. Uma coisa que é natural. Um cara aprendeu a controlar a luz. Ele sabe fazer a luz aparecer e desaparecer sem fogo. Ah, imagina, revolucionou o mundo. Mas nessa época, para poder depois avançar os estudos, nós tínhamos que começar a medir. Então, para criar a primeira lâmpada, eu não precisava nem medir voltagem. Para criar a primeira lâmpada, eu não precisava nem medir a corrente elétrica. Mas se eu quiser entender como é que um circuito elétrico funciona, eu preciso medir. E por isso que nós inventamos, duvido que tu saiba o que isso faz, o voltímetro. É uma piada, mede volts. Pela madrugada, o que será que o voltímetro mede? A balança, professor? Pela madrugada. Então, ó, e aqui eu vou colocar um dispositivo chamado de amperímetro. Mede ampere? Mede o que então? Intensidade de corrente elétrica. Futuramente eu vou te mostrar qual é a característica do amperímetro. Futuramente eu vou te mostrar quais são as características do voltímetro e como ele deve ser conectado no circuito. Vocês conseguem olhar ali que o voltímetro e o amperímetro estão conectados de maneira distinta no circuito? Um eu pendurei em cima da bateria, tá vendo? O outro eu cortei o fio e coloquei ele entre o fio. Depois tu vai entender por que disso. Por enquanto eu quero que tu entenda que o voltímetro mede volts, voltagem, e amperímetro mede ampere, corrente elétrica. Tudo bem? Vamos ao laboratório, não mexam em nada, por favor. Vou testar este resistor X aqui, aquele objeto. Estamos aqui então fazendo um teste de alto rigor científico. É o resistor laranja, tá vendo? Ele é laranja. Eu vou medir a voltagem e a intensidade de corrente elétrica. Fui lá no estoque, putz, só tem uma bateria de 10 volts, vou usar ela mesmo. Puf, botei, deixa eu verificar. Oh, 10 volts. Deixa eu ver, peraí. Sim, sim. 4 não, pode ser. 4 amperes. 4 amperes. Pessoal, nós fizemos uma experiência boba. Analisamos os nossos instrumentos de medida para poder tirar conclusões das quantidades que estavam percorrendo o circuito. Nada demais, né? Eu vou te fazer uma pergunta. E se eu pegar e substituir aquela bateria de 10 volts por uma outra lá do estoque que tinha 20 volts? Como é que tu sabe? Não falei nada, não dei aula ainda. É que Deus é matemático. É que Deus colocou regras na natureza que são muito fáceis de entender. E geralmente quando uma grandeza dobra, não é a primeira nem a segunda vez que isso está acontecendo, em áreas diferentes da física. Sempre a mesma ideia, a gente vai, analisa o que está acontecendo e tira uma conclusão. Oh yes! Que beleza! É muito fácil. Dobrou a voltagem, dobrou a corrente. Triplicou a capacidade da bateria, triplicou a quantidade de corrente que atravessa o fio. Faz sentido? Para o leigo parece, que idiota, professor, mas para o gênio não. Para um gênio ele olha nisso a oportunidade de inventar uma nova grandeza, de revolucionar o mundo. Claro, cara, claro, inventei uma nova grandeza. Vou inventar a ideia de resistência elétrica. Para medir a resistência elétrica de um objeto, eu pego o valor da voltagem e divido pela intensidade. Vamos ver, para esse resistor X laranja, qual é a resistência elétrica? Pode ser 10 volts, 4 amperes. Quanto é que é 10 dividido para 4? 2,5 volt por ampere. Vamos tentar interpretar
O que significa dizer 2,5 volts por ampere? Para cada 2,5 volts, 1 ampere. 5 volts, 2 ampere. 10 volts, verdade. Então, na verdade, ali a gente só está mostrando que tem uma relação entre a voltagem e a corrente elétrica. Quando uma dobra, aí o cara começou a se perguntar, será que isso acontece para qualquer tipo de material? Porque ele usou o resistor laranja. Será que se ele usasse o resistor azul que ele tinha lá, amarelinho, o resistor amarelinho, será que o resistor amarelinho que ele tinha lá, vou tirar, não, amarelinho não, tá na sua cor, pô. Rosinha, minha cor predileta, o resistor rosinha Y, será que esse resistor rosinha Y também obedece essa regra? Ou será que com ele a coisa vai ser diferente? Não sei, né? É possível, né? A natureza é toda repetitiva, parece que sim. Vamos fazer um teste então. Peguei lá o resistor rosinha, como eu estou com problema aqui de recursos, eu vou usar as mesmas baterias de 10, 20 e 30 volts economia. E aí, deixa eu ver. Ah, liguei, começou. Deixa eu ver. Oh, que legal. 2 amperes. Que bonito. Se eu quiser calcular o valor da resistência do resistor Y, eu procedo. Isso, vou fazer com outro para variar, né? 30 volts dividido por 6 amperes, para ser coerente. RY é igual 5 volts por ampere. Quer dizer que precisa de... Para passar 1 ampere, esse precisa da metade. Quem é que é mais resistivo? RY ou RX? RY exige mais volts para passar 1 ampere. Ele é mais resistente. Deixa eu ver se é justo isso. Esse cara com 10 volts passava... aliás, era o laranja, né? O laranja. Quando aqui estava o laranja, 10 volts passava... Quando eu substituir pelo rosa, 10 volts passava... Tá ou não está resistindo mais? Então a resistência tem que dar maior. Deu maior? Quantas vezes maior? Porque passava 2 vezes menos corrente. Se um cara tem 10 vezes mais resistência, para a mesma voltagem vai passar 10 vezes menos corrente. Faz sentido? Faz sentido, né, galera? Só que nós temos que puxar um saco do outro cientista. Nós não podemos chamar de volt e ampere. Nós vamos chamar de ohm. 5 ohms. Esse aqui, 2,5 ohm. Esse ohm é uma letra grega, é o ômega grego, tá? Vou fazer um ômega grego aqui razoável, ó. Nunca mais vai ficar assim. Em alguns livros eles até botam assim, ó. O meu ômega, assim, tá? Só para tu não achar esquisito, beleza? Ômega do Otávio, ômega de verdade. Ômega de gente, ômega do Otávio. Beleza? Certo? É porque uma hora tu tá de saco cheio de fazer ômega, né? É ohm. Qual é o nome? Não entendi o nome, professor. Ohm. Ohm. Beleza? Certo? 5 ohms. Nada demais, né, galera? Um aluno na outra turma. Professor, e se tiver mais de um resistor? Aí na próxima aula eu te mostro como é que tu pega um monte de resistor e transforma num só. Agora, ó. Tá vendo isso aqui? Jezebel, tá dividido, passa. Essa fórmula é a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Sim, é a fórmula sagrada. Com ela e uma pitadinha de bom senso, tu detona qualquer circuito. Essa aqui nós vamos usar até o final do ano. Quem quer ver? Voltagem, o que é R? É a resistência, que é a característica do resistor. E vai ser baba. Muito obrigado pela atenção. Arrisca uma ou outra de V igual a R vezes I, que eu tô feliz. Fala, meu amor. Por que a homenagem tem que ser real?